Olá pessoal, boa noite a todos. Professor Gilmar na área para mais uma aula, mais uma live aqui voltada para os concursos da Polícia Militar do Ceará. É sempre uma satisfação enorme trazer aqui a minha pequena parcela de contribuição na grande conquista dos senhores e das senhoras, que é a aprovação no próximo concurso para soldados da Polícia Militar ou no próximo concurso para oficiais para o cargo de segundo tenente da gloriosa Polícia Militar do Ceará. Eu quero começar aqui esta aula, esta live, aqui direto do canal do YouTube do Tiradentes, prestando a minha continência a você, futuro militar que está aí na luta, que está aí na pegada, né, com muita dificuldade em meio a tanta coisa que tem acontecido aí no último ano, né, ou nos últimos meses aí, tanta dificuldade em diversos aspectos, sobretudo aí em relação à questão da saúde pública, né? A gente está aí passando por um momento difícil, mas nós estamos aqui na luta, nós concurseiros, eu aqui, você aí assistindo direto da sua casa, do seu local de trabalho, não sei, mas estamos na pegada aí rumo ao nosso objetivo, que é a aprovação no próximo certame. Eu quero começar mandando aqui o meu abraço a todos vocês que estão ao vivo. Eu gostaria de pedir que vocês já iniciassem aqui comigo esta aula. Nós vamos já resolver exercícios de legislação. Se eu não estiver enganado, vou pedir a ajuda aqui do colega que está aqui na parte técnica. Eu acho que na descrição aqui da nossa aula nós temos um link com o material que está disponível para que vocês possam então acompanhar aqui a nossa aula. Nós vamos resolver algumas questões de legislação militar, questões aí nível CFO e também nível concurso de soldados, tá? Daqui a pouco, tá certo? Já a gente vai começar aqui a aula, tá? Mas deixa eu ver quem é que já está ao vivo conosco aqui, deixa eu ver os colegas que já estão ao vivo, deixa eu deixar aqui o meu abraço a todos vocês, é sempre uma satisfação, né? Um abraço a todos os colegas, uma boa noite aos colegas de Fortaleza, os colegas da região metropolitana que sempre estão conosco aqui no Tiradentes, aqui nessa pegada, assistindo as nossas lives, as nossas aulas. Estamos em festa aqui no Tiradentes, aniversário da instituição, 71 anos de história, onde tem ajudado a mudar a vida de muita gente e também sobretudo aí em relação à aprovação em concursos públicos, tá? Então, estamos em festa aqui. Por isso, estamos aqui também para parabenizar aí a instituição e a todos vocês por estarem aí nessa pegada. Eu quero saber de onde os senhores e as senhoras estão assistindo aqui essa live. Eu quero saber de qual cidade, de qual bairro, de qual estado. Nós vamos já começar a aula, mas coloque aí a cidade, o bairro ou o estado no nosso chat ao vivo, no nosso bate-papo. Eu quero conhecer aí de onde você está falando, quero conhecer você. Um abraço aí para o nosso amigo Daniel Oliveira, de Viçosa, no Ceará. Tem muita gente do interior, Juazeiro do Norte, Russas. Um grande abraço. Tenho recebido aí, né, pelo menos antes, né, da pandemia, lá no início do ano passado, recebi vários convites para ministrar aulas em algumas cidades do interior, Russas, Itapajé, Itapipoca, onde já estive no concurso anterior. Não tivemos oportunidade ainda, mas quem sabe aí nos próximos meses, quando tudo isso diminuir ou passar, a gente possa retornar a essas cidades. Então, um abraço ao pessoal da região metropolitana, e nós sempre temos em peso aqui a região metropolitana, Pacatuba, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Guaiúba, Cascavel. Nós temos o pessoal do Eusébio assistindo a nossa aula, pessoal de Aquiraz, de Pindoretama, São Gonçalo do Amarante. Deixar registrado aqui o meu abraço a todos vocês aí da região metropolitana. Pessoal do interior em peso aqui na nossa live. Nós temos muita gente aqui do interior, Canidé. Estive em Canidé no concurso anterior ministrando aula. Um grande abraço. Pessoal do Rio Grande do Norte já está conosco, um abraço. Fortaleza, dos mais diversos bairros aqui de Fortaleza, o pessoal aí da Granja Portugal, o pessoal do Siqueira, do Conjunto Ceará, do Montese, ali o pessoal do PC, tem muita gente aqui assistindo conosco.
Pessoal, deixar registrado um abraço aqui para o professor Edivaldo, que sempre acompanha as nossas aulas aqui, né? O professor que mora ali no Pirambu, né? Um abraço, professor Edivaldo, Granja Portugal, é muita gente assistindo, tá? Então, deixar registrado aqui o meu abraço, minha gratidão pela confiança e pelo carinho. Muito bem, pessoal, vocês já viram que nós temos na descrição da nossa aula um link, vocês já baixaram aí o material. Quero saber se vocês já baixaram o material, já estão com o material para que a gente possa começar aqui a nossa aula. Nós vamos resolver aí algumas questões, o professor vai trazer algumas dicas, algumas informações. Eu sei que vocês já estão feras aí na legislação militar estadual. Eu sei que vocês estudam demais aí essa disciplina. Eu quero abrir aqui na tela, coloca na tela aí, por favor, amigo. Nós vamos iniciar aqui a aula, tá? Está na tela, Tiradentes Online, Legislação PMCE, resolução de exercícios, né? Tem um errinho aí de digitação, mas tranquilo. Professor Gilmar, nós já vamos aqui para o enunciado da primeira questão. Olha só, então já posso começar aqui, já está tudo ok? Muito bem, deixa eu pedir para o pessoal dar o like aí na nossa aula, no nosso vídeo, aproveita e compartilha o link aqui da aula com os colegas aí nos seus grupos, com os amigos que estão se preparando para o concurso da Polícia Militar. Faça isso, dê o like aí para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Muito bem. Vamos começar aqui a aula, uma aula muito tranquila, uma linguagem simples e objetiva, direta, né? Nosso objetivo aqui não é virar doutores em legislação militar. O nosso objetivo é acertar as questões no dia da prova e conseguir a vaga. Por isso, quem acompanha as minhas aulas sabe que eu digo muito, né? Leva só o básico, só o que cai na prova, para você estudar de forma direcionada, não perder tempo. A gente tem muita coisa para estudar em outras disciplinas também. Então, legislação é não viajar na maionese. Tá até aqui, ó, a frase aqui, dá para ver aí, dá, ó, produção, aqui na camisa aqui, ó. Não viaja na maionese, tá? Leva só o básico que você vai acertar todas as questões no dia da sua prova, tá bom? Dito isto, vamos lá, vamos começar. Já posso começar aqui, produção, show de bola, tudo ok? Vamos lá. Então tá aí na tela uma questãozinha aí que caiu na PM do Acre, logicamente que ela foi adaptada, muito bem. A questão, lógico, ela foi adaptada aí para a nossa legislação aqui do Ceará, tá? Bem legal as próximas questões aí. Então vamos lá, diz assim o enunciado com muita calma, muita tranquilidade, sem atropelos. Considere que certo oficial da Polícia Militar do Estado do Ceará utiliza-se de suas horas de folga para exercer atividade de segurança particular de determinado político da cidade. Ele desempenha essa função utilizando-se de uniforme da corporação. Apresenta-se de forma ostensiva no comitê político do vereador e, do mesmo modo, escolta-o na campanha eleitoral. Além dessa atividade, o militar ele pratica o exercício do comércio de roupas na qualidade de sócio-gerente do estabelecimento. Considerando essa situação hipotética e com o disposto no Estatuto dos Militares Estaduais, julgue os seguintes itens. Olha que enunciado massa esse aqui para ser cobrado em uma prova de concurso público. Pensa num enunciado legal, isso aqui top. Deixa eu ver se está ok aqui, pronto. Então, para a gente resolver as questões, a gente precisa primeiro interpretar o que o cara colocou aqui no enunciado. Professor, isso aí não cai na prova da PM, porque na prova da PM do Ceará só cai letra de lei. Caiu lá na PM do Acre, eu achei interessante
e resolvi colocar para a gente resolver aqui de forma adaptada. Uma questão como essa é a cara, ou melhor, um enunciado como esse, é a cara de um enunciado de questão para oficiais da corporação, tá? Então, cara de questão de prova para tenentes. E aí, olha como o português ele é importante, né? Até na legislação. O que a gente precisa fazer aqui antes de ir para as questões? A gente precisa entender o que o cara ele quis dizer para nós com esse enunciado. Ele falou que o oficial, que certo oficial, ele utiliza-se de suas horas de folga, para exercer atividade de segurança particular. Ele exerce essa atividade em relação a certo político da cidade. Perfeito. Primeira coisa que eu preciso saber: a lei permite que militares exerçam atividade de segurança particular? Puxa para cá, por favor. A lei permite que militares exerçam atividades de segurança particular? Professor, a lei proíbe, mas a lei proíbe só aos militares da ativa, não é isso? Quando eu falo utiliza-se de suas horas de folga, já está subentendido que é um cara da ativa. Já está implícito, não é isso? Cadê o pessoal que é fera em português aí? Volte aqui para a tela, por favor. Muito bem. Então, ele estava de folga, exercendo atividade de segurança particular. Ele, no entanto, de folga, exercendo atividade de segurança particular, ele desempenha essa função utilizando-se o uniforme da corporação. Olha que viagem, cara. O cara de folga, exercendo atividade de segurança particular com o uniforme da corporação. E ele apresenta-se para exercer essa atividade de modo ostensivo. Ele está armado ostensivamente, está fardado, está armado e está apresentando-se no comitê político do vereador. Olha quantas aberrações a gente tem aqui nesse enunciado, né? O que a lei diz? Primeiro, que militar da ativa ele não pode exercer atividade de segurança particular, logicamente, nem mesmo nos seus horários de folga. Segundo, é vedado aos militares, o uso dos uniformes em qualquer tipo de atividade político-partidário, tá? Então, o cara está totalmente errado aqui. Volte para a tela. E aí, o enunciado continua dizendo o seguinte: do mesmo modo, escoltam na campanha eleitoral. Não bastando tudo isso, todas essas aberrações, o militar ainda pratica o comércio de roupas na qualidade de sócio-gerente do estabelecimento. Rapaz, esse militar aqui tá cheio de problema, viu? Tá todo enrolado, né? É vedado o exercício do comércio, né? De acordo com a lei, isso não é permitido, tá? Não é. E aí, a gente sabe que as exceções, elas vão muito lá para aquela parte do cotista, do acionista, do comanditário, que são aquelas situações que ele participa de forma indireta. Então, ó, isso tudo foi o enunciado, né? Tem muita gente dizendo certo, errado, mas ainda nem chegamos nas questões, né, produção? A gente ainda está no enunciado, né? Vamos para a questão. A cara de questão do CFO, mano. O enunciado aí é uma história, né? E aí a questão 1 diz assim, ó: como a carreira do militar estadual caracteriza-se por ser uma atividade continuada, estamos falando da carreira, né? Lembra da carreira? Artigo 5º, caracteriza-se por ser uma atividade continuada, beleza, inteiramente devotada é dedicada, né? Às finalidades e missões fundamentais das corporações militares, as funções exercidas pelo oficial, como descrito no texto, poderão acarretar responsabilidade disciplinar por contrariar o disposto na legislação militar estadual. Agora sim,
eu quero saber se está certa ou se está errada a questão de número 1. Então, professor, peraí, eu não entendi. Como assim as funções exercidas pelo oficial? Ora, o cara estava exercendo segurança particular, fardado em um comitê eleitoral e ainda estava exercendo atividade de comércio. Essas atividades, elas podem acarretar responsabilidade disciplinar por contrariar, por ferir a legislação militar estadual? Corretíssima a questão, tá? Eu tenho aqui o artigo 5º e eu tenho aqui o artigo que fala lá dos uniformes, artigo 75. Pensa numa questão, a cara de questão do CFO. Cara, a cara para quem for participar do concurso para oficiais, você vai se deparar com questões mais ou menos nessa linha aqui, lá no dia da sua prova, independentemente da banca, tá? As bancas que cobram questões para nível superior tendem a elevar um pouquinho o nível, e a ideia inicial é contar essa historinha aí e cobrar, ok? Continuando, a questão de número 1, correta, né? Questão 2, o uso do uniforme da corporação militar descrito no texto está em conformidade com os preceitos contidos no Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, contanto que o militar estadual fardado ele preserve as obrigações correspondentes ao uniforme que usa e aos distintivos que ostenta. Observe, a interpretação de texto puro, né? Isso aqui está dizendo a questão de número 2 que está em conformidade com os preceitos contidos no Estatuto. O que é que diz o Estatuto? Que o militar ele não poderá usar o uniforme da corporação quando ele estiver, por exemplo, aí em algum tipo de manifestação de caráter político partidário, tá? Ele também não poderá usar o uniforme no estrangeiro quando em atividade não relacionada à missão policial, salvo quando expressamente autorizado, e ele também não poderá usar quando ele for embora para ir na atividade, né, para reserva ou reforma. Em regra, ele não pode mais usar o uniforme, salvo naquelas exceções que vocês já conhecem. E aí, voltando aqui para a questão, o que é que ela diz para nós? Que o uso do uniforme da corporação descrito no texto está em conformidade. O cara usou o uniforme de folga para exercer atividade de segurança particular, ainda se apresentou fardado ostensivamente no comitê. A questão de número 2 está errada, ok? Eu vou deixar aqui os artigos do 72 ao artigo 76, ok? Muito bem. E aí alguns colegas dizem assim, professor, mas a questão está fácil demais. Na realidade não é que a questão está fácil demais, é porque você já está com um nível de conhecimento já bastante elevado, você já está estudando há algum tempo e já adquiriu uma maturidade grande de conhecimento no que diz respeito à legislação militar. Então você pensa, imagina, encara como se fosse fácil. Mas coloca uma questão como essa, ou a questão 1, para alguém que começou a estudar agora, ou um cara que não domina tanto a legislação, ele terá provavelmente aí bastante dificuldades, tá certo? Portanto, a questão de número 2 está errada. Questão de número 3. A questão de número 3, ela vai dizer o seguinte: mesmo estando no usufruto de suas horas de folga, se o militar, como descrito no texto, estava devidamente fardado, olha só, se ele estava fardado e vier a sofrer um acidente ao atuar como segurança particular do político, este será obrigatoriamente considerado acidente em serviço. E aí a questão, o cara ele estava fardado. É muito comum o pessoal dizer o seguinte, que esse cara está de folga, está de serviço. Está de folga,
está de serviço. Se ele está de folga, desculpa, se está fardado, está de serviço. De folga não, né? Se ele está fardado, está de serviço. Se ele está fardado e está de serviço e por alguma razão vier a sofrer um acidente na hora que ele estava exercendo atividade de segurança particular, aquele acidente será considerado acidente em serviço? É isso que a questão está dizendo para nós. E aí eu chamo a sua atenção aqui para o artigo 190, parágrafo de número 10. Professor, o que é que diz o artigo 190? Eu vou deixar até aqui para você tomar como referência, né? 190, parágrafo de número 10. O que é que diz, professor? O que é que trata o artigo 190? Ele vai tratar sobre as situações em que o militar ele pode ser considerado incapaz definitivamente e pode então ser reformado por incapacidade definitiva. Especificamente, o parágrafo 10, ele diz o seguinte: considera-se acidente em objeto de serviço aquele ocorrido no exercício de atividades profissionais inerentes ao serviço policial militar e não, logicamente, é inerente a uma atividade de segurança particular que é até ilegal de acordo com a lei, ou bombeiro militar, ou aquele ocorrido no trajeto casa-trabalho, casa. Ou seja, senhores e senhoras, futuros policiais militares aqui no estado do Ceará, essa questão, ela está o quê? Essa questão, ela está errada, ok? A questão de número 3, ela está errada. O militar estava devidamente fardado, beleza, está fardado. Se ele sofreu um acidente ao atuar como segurança particular, este acidente será considerado obrigatoriamente acidente em serviço? Lógico que não. Não se enquadra aqui nas regras do artigo 190, parágrafo de número 10. Portanto, a questão de número 3, ela está o quê? Errada. Ok? Show de bola, tranquilo? Espero que vocês tenham acertado as 3 questões. Coloque aí o gabarito, eu quero saber o que você teria marcado na sua prova, essa questão 3. Muito bem. Deixa eu deixar registrado aqui meu abraço aos nossos alunos das turmas presenciais aqui do colégio. O pessoal está com saudade aí do presencial, a gente também, tá? Mas, por enquanto, a gente continua aqui no online enquanto tudo se normaliza, tá? Enquanto isso, a gente vai se encontrando aí virtualmente, tá? Deixar registrado todo o meu abraço a todas as nossas turmas aqui da sede Tiradentes, Tiradentes Centro e também Tiradentes sede Oliveira Paiva, tá? Um abraço aí para o nosso amigo Bandeira Neto, tá bom? Questão de número 4, posso continuar? Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aí, o pessoal pede sempre, né? Eu acho que o pessoal não esquece mais não, viu, produção? Mandar um abraço aqui para o nosso aluno Josias, nosso amigo, está estudando muito para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Tenho certeza que ele vai ser aprovado e nós teremos a alegria de tirar uma foto lá na aula inaugural, lá na academia. Josias, um abraço, siga firme e forte aí. Você virou amigo do professor, virou meu peixe, né? Um abraço. Questão de número 4, no que tange às disposições preliminares do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, julgue os itens a seguir. Questão 4, ela vai dizer assim, ó: considere que certo primeiro-tenente PM, sem estar em qualquer tipo de licença ou férias, ele tem ausentado-se da unidade em que serve por mais de 24 horas consecutivas. Desta forma, ele foi considerado desertor de acordo com a questão de número 4, de acordo com o artigo de número 176, né? Eu vou deixar aqui o inciso 1, mas você já sabe que o inciso 1 e 2, tá? Ao invés de desertor, ele deveria ser considerado ausente, tá bom? Só vem para cá, só um detalhe extremamente importante aqui para vocês. Olha só,
Eu até já falei essa dica, já dei essa dica em outras lives, mas é importante que eu relembre essa dica para vocês. A deserção, em lugar nenhum da legislação, em lugar nenhum, em nenhum artigo, nem no Código, nem no Estatuto e nem na Lei da Controladoria, em nenhum artigo nós temos o prazo da deserção. Em lugar nenhum a lei diz quando é que o militar se tornará desertor. A única informação mais próxima disso está lá no artigo 172, quando a lei diz o seguinte: ultrapassado o período de graça e caracterizado o crime de deserção. A lei diz isso, mas a lei ela não diz assim: a deserção ela será configurada, ficará configurada quando o militar passar mais de 8 dias ausente, né? Essa informação é a informação correta, mas ela não está na legislação militar. A gente explica quando é que a deserção ela fica configurada, porque a gente traz essa informação lá do Código Penal Militar. É crime militar a deserção, para poder a gente explicar a deserção dentro do Estatuto e do Código, porque o Código fala da deserção também, a gente precisa trazer a informação de quando é que ela fica caracterizada, quando é que ela fica de acordo com a lei, quando é que se configura aí esse crime, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a banca, lá no dia do concurso da PM, ela pode cobrar tudo sobre a deserção, menos o prazo. Ela não pode colocar uma questão: o militar será considerado desertor ao passar mais de 8 dias ausente. É uma informação correta com base no Código Penal Militar. O Código Penal Militar não cai na sua prova. Então, se vier uma informação como essa e ela disser que é correta, aí vai gerar uma confusão do tamanho do mundo, porque não há nenhum artigo na lei que traga o prazo da deserção. Eu acho que vocês estão conseguindo mais ou menos entender o que é que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Pode cair deserção, deve cair, é um assunto muito pertinente, mas não pode cair o prazo, porque não há o prazo da deserção em lugar nenhum, ok? Volte aqui para a tela, vamos lá. Muito bem. Questão de número 5. A questão de número 5, ela diz assim, ó: será oficialmente considerado extraviado o militar estadual da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações militares estaduais ou em casos de calamidade pública, ele tiver o paradeiro ignorado por mais de 8 dias. É uma questãozinha simples, né? Está dizendo aí que o militar será considerado oficialmente extraviado. A gente sabe que está errada essa questão com base em 2 artigos. Eu vou deixar aqui o 204 e os artigos 205 e 206. Muito bem. A grosso modo, a gente sabe que aqui, ao invés de extraviado, o cara deveria ser considerado o quê? Militar da ativa, que no desempenho de qualquer serviço, em viagens, em operações militares ou em caso de calamidade pública, tiver o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, ele será considerado desaparecido. Importante a gente lembrar que o desaparecimento ele só ocorrerá quando não houver indícios de deserção. Quando não houver indícios de deserção. Professor, essa informação tem que vir na prova? Não necessariamente, né? O artigo 204, parágrafo único. Pode ser que o parágrafo único venha na prova, pode ser que não venha, tá? Então, pode ser que ele cobre só o caput do artigo, não tem problema nenhum. Então, ao invés de extraviado, ele deveria ser considerado desaparecido. Professor, quando é que o militar é considerado desaparecido? Aí a gente lembra dos artigos 205, 206, quando o militar passar mais de 30 dias desaparecido, ele será considerado extraviado. A gente lembra que o extravio acarreta a interrupção do serviço, o militar, ele fica na condição de agregado. O extravio, desaparecimento não, tá? Ok? Então, questãozinha tranquila. Está errada a questão de número 5. Questão de número 6. Tranquilo demais, né?
é privativa de brasileiro. Questão de número 6, ficamos sem áudio aí por alguns instantes, mas já resolvemos aqui. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar do Ceará. Questãozinha simples, a gente lembra aqui do artigo 201 e do artigo 10, inciso 1, né? Artigo 10, inciso 1, é privativa de brasileiro nato, ou seja, a questão está dizendo que só brasileiros natos é que podem ingressar na carreira de oficiais. A gente lembra que aqui no Ceará não existe essa limitação, o cara pode ser nato ou naturalizado, tá? Ah, professor, mas lá nas Forças Armadas, o brasileiro naturalizado não pode ingressar como oficial. De fato, lá nas Forças Armadas não pode, mas aqui é a Polícia Militar, então a gente tem que ir conforme está descrito no Estatuto. Desta forma, a questão 6 está errada, beleza? Muito bem, não viaja na maionese, cara. Se ater aqui às questões para a gente concluir nossa missão. Questão de número 7. Questão de número 7 diz assim, ó, o serviço militar estadual consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. Esse exercício, ele compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a atividade investigativa. Ó, já pensou aí a PM exercendo atividade investigativa? Tá sem áudio, o pessoal tá reclamando que tá sem áudio aí. Dá uma olhada. Voltou? Aí é o delay, tá tudo ok? Acho que tá tudo ok, né? Muito bem, o pessoal que está perguntando aí pelo áudio, né? Tem um delayzinho aí, tem um atraso aí na transmissão, eu acho que está tudo ok agora. Essa questão, ela foi retirada lá do início do Estatuto. Para ser mais específico, nós temos aqui uma questão do artigo de número 4. Quando eu falo de serviço militar, eu tenho que lembrar do artigo 4º, tá? Serviço militar ativo, serviço militar ativo, ele consiste em quê? No exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e relacionado com as missões fundamentais da corporação, relacionados com as missões fundamentais relacionados com as missões fundamentais da corporação. Ok, logicamente que não se fala aqui de atividade investigativa, né? Ah, professor, mas uma das missões da PM é exercer o papel de polícia judiciária militar relativa aos crimes militares definidos em lei inerentes a seus integrantes. Beleza, mas ali é outra coisa. Não viaja na maionese. Serviço militar não tem nada a ver lá com aquelas missões institucionais da corporação. Beleza? Show de bola? Muito bem. Acredito que esteja muito tranquilo até agora. Deixa eu ver como é que está aqui o nosso bate-papo. Deixa eu pedir os colegas aqui que estão ao vivo no nosso chat para dar o like. Dê um like aí na nossa aula, nosso vídeo, na nossa transmissão. Dê o like aí
para dar uma moralzinha aqui para o professor Gilmar. Aproveite esse momento, a gente vai já continuar aqui as questões, mas aproveite para dar o like. Eu vou logo dizer, viu? Cadê o Josias? Já apareceu por aí? Josias, minha letra não é feia, tá, Josias? A minha letra não é feia, tá? Eu já vi professores com a letra pior do que a minha, tá? É brincadeira, viu, Josias? Um abraço. Conta comigo aí, tá, cara? Muito bem, questão de número 8. O pessoal tá dando like aí, estamos ao vivo. Muito bem. Lá na aula inaugural do curso de formação, eu quero tirar uma foto bem bonita aí com vocês, tá? De verdade, cara. A gente vai tirar 2 fotos. Uma na aula inaugural, vocês com a farda lá de aluno, e outra quando vocês terminarem o curso de formação. Vai ficar muito top o antes e o depois, tá, cara? De verdade. Vou ficar muito feliz aí quando você me procurar lá na academia, porque é muita gente, eu não vou lembrar de todos, mas eu sei que você vai me procurar por lá e vai dizer: ó, professor, eu fui seu aluno lá do online, assisti suas aulas, estudei pelos seus materiais, suas apostilas, seu aplicativo. Vou ficar muito feliz de ter podido dar minha pequena parcela de contribuição aos senhores e às senhoras, tá? De verdade, para mim é uma missão poder ajudar. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir cumprir essa missão e os senhores e as senhoras irão realizar o sonho aí de ingressar na gloriosa Polícia Militar do Ceará. Quem estuda comigo sabe, né, as informações eu costumo detalhar bastante, mas sem viajar, levar só o que se pede para a prova é o que a gente precisa, tá? A gente já tem coisa demais para estudar, para ficar inventando, então a gente direciona só ao que cai no dia do concurso, tá certo? Tranquilo? Alguns colegas estão enviando perguntas hoje, eu vou pedir com licença aos senhores e às senhoras, essas perguntas ficarão para outro momento, até porque nosso tempo já está se esgotando, passa rápido, né? E aí, hoje é só a aula, tá? Hoje eu não vou falar aí sobre previsão de edital, sobre a idade, vocês já passaram as últimas semanas já ouvindo muito aí, muitas conversas e bate-papos, lives, assistiram muita coisa sobre isso. O momento agora é da gente estudar, tá certo? Considere que, questão 8, considere que Salomão, primeiro tenente PM, o Salomão aqui é homenagem ao Salomão aqui da portaria do colégio, tá? Meu amigo, grande abraço aí pro Salomão. Foi agregado por ter passado à disposição de outro órgão do estado do Ceará para exercer função de natureza civil, afastando-se temporariamente do serviço ativo. Nessa situação, exonerado da função de natureza civil, Salomão retornará ao respectivo quadro por meio da reintegração. Aí, o aluno vai dizer assim: ah, professor, mas não está dizendo se a função de natureza civil ela é temporária ou ela é permanente. Cara, pelo amor de Deus, não viaja na maionese. Quando eu falo que ele afastou-se temporariamente, já subentende-se que ele está exercendo uma função de natureza civil temporária, um cargo ou função temporário. Ah, professor, mas tem que estar expresso. Cara, não tem. Se ele foi agregado é porque o cargo é temporário. Se fosse permanente, ele não teria sido agregado, ele teria sido demitido, tá? Demitido. Então, não viaja, leva só o que você precisa para a prova. O pessoal está pedindo aí para eu anunciar o meu aplicativo. Quando terminar a aula, você vai lá no meu Instagram, @profgilmar, aí por lá a gente fala sobre isso, tá bom? Aqui vamos ater-se a nossa aula, tá bom? Beleza? Então, no finalzinho da aula eu deixo aí o Instagram para vocês me seguirem lá. Então, ó, se ele está agregado é porque o cargo civil é temporário. Aí o aluno pergunta assim, ó, professor, mas um militar pode exercer cargo civil, professor? Cargo ou função civil? Pode, mano. Pode. Se o cargo for civil temporário, ele fica agregado, né? Que é afastado
de toda e qualquer atividade da corporação sem ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro. Se o cargo for permanente, ele é mandado embora da corporação. Ah, professor, se ele deixar o cargo civil, exonerado da função civil, o que acontece com ele? Ele retornará ao respectivo quadro. E aí a dica, se aparecer a palavra retornar lá na tua prova, retornou, o retorno, retornar, olha só o que tu vai ter que lembrar. Vai ter que lembrar da reversão. Artigo 174. A questão fala em reintegração, portanto, ela está errada. Ok? Lembrando que aqui, observe o que a questão está dizendo. Nessa situação, exonerado da função civil, ou seja, se ele for mandado embora lá do cargo, ou se ele pedir para deixar o cargo, ele vai voltar à corporação, ele vai retornar, ele retornará por meio da reversão. A reversão nada mais é do que o retorno do militar. A reversão ela pode ocorrer em duas situações. Ela pode ocorrer quando o cara está agregado e volta ao seu quadro, ou quando o cara estava na inativa e voltou para a ativa. Professor, a reversão é ato de quem? Se na prova ele disser a reversão é ato do governador do estado, tu vai marcar o quê? A reversão é ato do governador. Aí a questão está errada. Só será do governador se ele especificar a reversão do inativo para o serviço ativo, do inativo para o serviço temporário, aí vai. Mas se ele disser a reversão e não especificar, vai estar errada a questão. Agora, se ele disser o seguinte, a reversão é ato do comandante geral, aí tu vai lembrar do parágrafo 1º do 174, tu vai marcar correta. Se ele não especificar, tu leva o parágrafo 1º para a prova, está correta. A reversão é ato do comandante. Ah, professor, mas se for reversão do inativo, é o governador ou autoridade por ele designada. Mas isso ele tem que dizer na questão, cara. Se ele não disser, então tu não viaja, tá? Aqui, o Samuel, é uma situação hipotética. Nessa situação, é exonerado da função de natureza civil, ou seja, se ele deixou a função lá civil, o cargo civil, cara, é livre nomeação e exoneração. Ele pode pedir para sair a qualquer momento, pode pedir exoneração, ou ele pode ser exonerado, cara. Então, tu tá confundindo aí, viu, Samuel? Tá correta a interpretação aqui. Nessa situação, exonerado da função civil, ou seja, quando ele deixar a função civil, seja porque ele pediu ou porque foi mandado embora, porque foi exonerado de ex officio, aí sim ele vai retornar ao quadro. Ok, dito isto, a questão 8, ela está o quê? Errada. Muito bem, show de bola. Questão 9, passa rápido, né, o meu amigo aí da produção. Como é que tá nosso chat aí ao vivo aí? O pessoal tá comentando. Quantos likes? 318 pessoas ao vivo, 269 likes. Tá errado aí, a conta não tá batendo não. Então vamos lá, pessoal, vamos dar o like aí. Vamos dar o like aí. Se vocês estiverem gostando da aula, né, coloquem aí no comentário se vocês estão gostando das questões. Eu vou fazer um pedido aqui, né, um pedido pessoal, né? Se vocês estão gostando da aula, quero que vocês curtam aí, para quem não deu like, dê o like agora e coloque nos comentários se vocês estão gostando da aula, das questões. Faça isso, dá uma moral aí, pô, pro professor. Diz aí se tu tá gostando aí, vai. Obrigado aí, Jânio. Jânio disse que eu merecia mais reconhecimento, tá? Obrigado aí, Jânio. Um abraço. Só em você reconhecer o meu trabalho, para mim, já vale tudo que eu faço aqui no dia a dia, tá? O reconhecimento eu quero da parte dos senhores e das senhoras, tá bom? Beleza? Então, obrigado aí a todos, tá? Para quem gosta aí da aula do professor. Obrigado pelo carinho, pela confiança, fico feliz demais, tá? Pessoal, deixa eu dizer isso aqui para vocês. Puxa para mim aí, por favor, produção. Quando eu fui aprovado no meu primeiro concurso lá atrás, em 2009, para a Guarda Municipal do Eusébio, né? Eu fui aprovado e tomei posse no meu primeiro cargo público. Eu continuei estudando,
foi muito difícil, pessoal, de verdade eu ser aprovado. De verdade mesmo, já contei essa história aqui várias vezes, mas eu não sabia muito bem o que era um concurso público, não tinha experiência, não tinha material, não tinha nada, cara, recursos, apoio, não tinha nada, né? Parecido aí com a fala do nosso amigo Eric Lima, né? Eric Lima, um abraço para ele, que disse que quando foi estudar não tinha nem CPF, nem título, nem RG, não tinha nada. Eu não era igual a ele não, mas eu também não tinha muita coisa não, tá? Mas eu tinha o que você precisa ter para ser aprovado em concurso, que é a certeza do que você quer para a sua vida. Você quer ser aprovado de verdade? Cara, então passa por cima dessas dificuldades, pô. Vai sem apoio mesmo, é sem dinheiro, é tendo dificuldade de assimilar o conteúdo, vai na marra mesmo, cara. Para passar em concurso, você já deve ter ouvido essa frase, cara, não é pela inteligência não, é pela força de vontade. Eu fui aprovado porque eu sou teimoso, mano. Eu fui na marra, na tora, como diz o meu amigo Igor, um abraço para ele, tá? Então é isso, cara. Pô, e eu coloquei no meu coração lá atrás que a partir do momento que eu conseguisse ser aprovado e tomasse posse no meu primeiro cargo público, dali por diante eu ajudaria ao máximo as pessoas a vencerem na vida, na medida das minhas possibilidades, a vencerem na vida assim como eu venci através do concurso público, através dos estudos. Então eu tenho o maior prazer do mundo de dar a minha parcela de contribuição aos senhores e às senhoras, tá? Quando o reconhecimento vem de vocês, para mim já paga todo o trabalho que a gente faz aqui, que a gente tem feito ao longo dos anos, tá certo? De coração mesmo, tá? Eu lutei a vida dos senhores e das senhoras, passei na prática todas as dores que o concurseiro ele passa, de verdade, tá? 5 anos lutando muito, sem apoio, sem dinheiro, sem conhecimento, sem material, mas com muita garra, muita força de vontade. Eu sei o que é a dor de ser um concurseiro, tá? Beleza? Então acredite, você está estudando aqui com um cara que viveu na prática isso, de verdade mesmo, tá certo? Então deixo aqui o meu abraço a todos vocês e dizer que vocês podem contar sempre com o professor Gilmar. Volte para a tela, vamos cumprir nossa missão aqui, passa rápido demais, tá? Questão de número 9, ainda acerca da Lei Estadual 13729 de 2006 e suas recentes alterações, julgue os seguintes itens. Muito bem. O militar estadual designado para o serviço ativo por ato do governador do estado, falei de designação, já lembro do cara que está lá na reserva, né? Desde que aprovado em exames laboratoriais e em inspeção médica de saúde, aos quais será previamente submetido, quando se fizer necessário o aproveitamento, deveria ser os seus conhecimentos, né, técnicos, aqui deveria ser os seus conhecimentos técnicos especializados, e mediante sua aceitação voluntária, terá os direitos e deveres dos da ativa em igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção a qual não concorrerá. Ah, beleza até aí, né? Sendo-lhe permitido ser promovido única e exclusivamente por ato de bravura. Então o cara foi designado, ele estava lá na reserva, voltou para ativa por ato do governador, ele foi apto, né? Foi considerado apto na inspeção de saúde, né? Ele quis voltar, foi mediante aceitação voluntária, voltou com todos os direitos, menos a promoção, só que a questão diz que ele pode ser promovido única e exclusivamente por ato de bravura, não há exceção. Artigo 6º, e eu vou deixar aqui também o artigo 185, tá bom? Não há exceção, tá? Infelizmente, o cara que está na reserva e volta, lembrando, pessoal, que o cara está lá na reserva, ele pode ser convocado ou designado. Quando ele é convocado ou designado e aceita voltar, ele volta por meio da reversão, tá? Cuidado para não confundir a convocação ou designação com a reversão, tá? Cuidado, porque muita gente acaba confundindo isso, tá certo? Questão 9 está errada. Questão 10. O subtenente e o sargento serão transferidos da reserva para a reforma ao atingir a idade de 65 anos.
Já o major do QOA e o coronel do quadro de combatentes somente serão transferidos da reserva para a reforma ao atingir a idade limite de 70 anos. Pense numa questãozinha massa. Funciona assim, ó. Ativa. Aí aqui eu tenho reserva. Aí aqui eu tenho o quê? Reforma, né? Não é assim a regra? Se tudo correr como previsto, a regra é essa, né? Muito bem. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Da ativa para reserva, por idade, a gente tem que lembrar que o cara pode ir para a reserva a pedido ou ex officio. Ele pode pedir, se ele atender aqueles requisitos mínimos, né? 53 anos de idade, 30 de contribuição, dos quais 25 ao SUSPEC. Existem causas de impedimento de transferência para a reserva que a gente não vai entrar no mérito, mas ele pode vir à força para a reserva em várias situações. Eu posso destacar para vocês 8 situações que trazem o militar à força para a reserva, mas pela idade ele vem ex officio, lógico, né? Ex officio, ao atingir a idade de 60 anos, né? Especula-se que pode haver mudança em razão da nova legislação previdenciária. Por enquanto, só especula-se. E da reserva para a reforma, ele vem aos 65 anos, não é isso? Lembrando que aqui eu tenho artigo 182, aqui eu tenho o artigo 188. Pronto. Artigo 188. Beleza? E aí, obrigado a Joelma, um abraço. Joelma, obrigado, viu? De verdade. Então, e aí olha o que acontece. O cara tá lá na ativa, ele pode vir à força para a reserva aos 60 e da reserva para a reforma ele pode vir aos 65. A questão diz que se ele for subtenente sargento, ele vem da reserva para a reforma ao atingir 65, tá aqui. Só que mais abaixo ele fala do major e do coronel, que só vem aos 70, então já matamos a questão, né? Agora, olha que interessante. Muito obrigado a todos, tá? Jânio, Max, um abraço. Samuel, a Thalia, um abraço, Thalia. Obrigado, de verdade, pelo carinho, tá? Vocês me motivam a continuar firme e forte nessa minha jornada de ajudar as pessoas a vencerem através do concurso público. E sabe o que é bom? A gente vai se encontrar no curso de formação, tá? Se Deus permitir, estarei lá ministrando instruções para os senhores e para as senhoras lá no curso de formação, tá? Muito obrigado aí pela confiança e pelo carinho. E aí, olha o que acontece. Quando o cara tá bem aqui, deixa eu ver se dá certo aqui o preto, acho que dá. Quando o cara tá bem aqui, ó, reserva, quando ele tá aqui, ele pode voltar para ativa, lembra? Ele pode voltar. Ele pode voltar a convocação ou designação, aí se aceitar, volta de forma através da reversão, né? Voltou para cá, ele está aqui, ó. Ele estava aqui, voltou, agora ele está aqui. Ele poderá, agora, né? Poderá permanecer até os 70 anos. Poderá permanecer até os 70 anos, tá certo? Beleza? Show de bola. Então, cuidado para não confundir. Se o cara tá na ativa, aos 60 ele vai para a reserva. Se ele está na reserva, aos 65 ele vai para a reforma. Porém, se ele está na reserva, ele está aqui e volta, aí ele poderá permanecer até os 70 anos, de acordo com a lei, excepcionalmente, tá bom? Um abraço aí para todos. A questão 10 está errada. Tranquilo? Que pena que o tempo não nos permite, senão a gente ia conversar bastante aqui sobre a legislação militar dentro das questões, né? Mas o tempo voa, cara, passa rápido demais. Obrigado aí a todos, tá, Rebeca? Um abraço. O Lucas, um abraço aí, Lucas.
Lucas Pereira, o George, Caio, um abraço aí a todos vocês, tá? De verdade. Questão de número 11. O militar estadual será reformado, dentre outras, quando for, dentre outras, né? Deveria, dentre outras situações, eu vou, para ficar com sentido, né? Dentre outras situações, quando for julgado incapaz definitivamente para o serviço, caso em que fique o militar inativo, obrigado a realizar avaliação por junta médica da corporação a cada 3 anos para atestar que sua invalidez permanece irreversível. É aquela velha controvérsia da lei que eu já vi gente tentando explicar e aí confunde ainda mais a cabeça do aluno. Eu vou repetir para ficar muito claro aqui. Puxa aí, produção, por favor. Eu vou repetir isso aqui, pessoal, para o bem dos senhores e das senhoras. Levem para a prova só o basicão, é o que cai no concurso. A gente tem na legislação inúmeras controvérsias, várias. Não temos como saná-las, não temos como resolver os problemas da legislação. Não dá, nem temos competência, tempo, nem condição de resolver, e esse não é o nosso objetivo. O objetivo é só acertar as questões e conseguir a vaga. Eu vi alguém tentando explicar o artigo 194, parágrafo único, deu um nó na cabeça de muita gente. Cara, não há. Volte para a tela, por favor. O que acontece? Quando o cara é incapaz definitivamente, o próprio nome sugere, né? Ele está definitivamente incapaz. Ele está com um problema que o impede de exercer suas atividades na corporação. Mas a lei diz que ele deve voltar para ser reavaliado a cada 2 anos. Porém, ele só poderá retornar ao serviço ativo nos 2 primeiros anos. Olha que controvérsia. É o artigo de número 180, deixa eu lembrar qual é o artigo, 188, inciso 4, deixa eu confirmar para vocês, perdão, tá faltando voz, coloca na tela aí para eu tomar minha água aqui, produção, por favor. Muito bem, tomei aqui minha água, só para lembrar aqui a referência para vocês. O artigo é 188, inciso 2, realmente. Estava em dúvida só no inciso. Então, nós temos aqui uma aparente controvérsia, que tem gente tentando explicar. Nosso objetivo é acertar as questões e conseguir a vaga. Não perca tempo com isso, pelo amor de Deus. Ainda que haja uma explicação, a lei não traz essa explicação de forma clara. Você vai se confundir, mano. Nosso objetivo tem que ser só conseguir a vaga, Não perca tempo com controvérsias, tá bom? Beleza? Show de bola? Muito bem. Então a questão 11 é errada. Questão 12, o militar estadual da reserva remunerada. Estamos chegando ao final, infelizmente, né? Faltam 6 questões, não é isso? Ao passar a condição de reformado, 4 questões. Manterá todos os direitos e garantias assegurados no Estatuto dos Militares, podendo, inclusive, retornar ao serviço ativo a pedido ou ex officio. Está errado, a gente tem que lembrar que o reformado ele está dispensado definitivamente. Desta forma, ele não poderá ser convocado e nem muito menos voltar a pedido, tá? Eu vou deixar aqui para você o artigo 3º, o inciso 2, a linha B de bola, e eu vou deixar aqui também o artigo de número 188, tá? Lembrando que, professor, mas tem uma exceção que ele pode voltar. A questão tem que dizer qual foi o motivo da reforma, tá? A questão tem que dizer o reformado por incapacidade definitiva. Ele tem que dizer isso, tá? Pelo amor de Deus, não caia nessas pegadinhas aí não, tá bom? Então, o reformado por incapacidade definitiva, ele poderá retornar nos 2 primeiros anos por ato do governador, né? Lembra que o artigo 194 fala isso? Cuidado para não confundir. Poderá retornar
como poderá ser convocado. Se disser assim, ó, o reformado por incapacidade definitiva poderá ser convocado por ato do governador. Falso. O reformado nunca poderá ser convocado. Não existe exceção. Não confunda retorno com convocação. Ele poderá retornar naquele caso de incapacidade definitiva nos 2 primeiros anos, caso ele seja apto em inspeção de saúde em grau de recurso ou revisão por uma junta superior, uma junta de saúde ou junta superior de saúde, tá? Não confunda poderá retornar com poderá ser convocado. Cuidado, tá bom? Portanto, a questão 12, ela está errada. Questão 13. A questão 13, ela diz assim, ó. O militar estadual da ativa, julgado incapaz definitivamente por motivo de acidente em objeto de serviço, ou por doença, moléstia ou enfermidade adquirida em relação e caso e efeito inerente às condições de serviço, será reformado com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, desde que, tem uma condição, né? Desde que possa prover-se por meios de subsistência fora da corporação ou com remuneração integral, desde que, com qualquer tempo de contribuição, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Questão 13, nívelzinho um pouquinho mais elevado, mas não temos dificuldade com ela. Eu vou deixar aqui para você 2 artigos, o 190 e o artigo 193, tá? Observe, acidente em objeto de serviço e doença, moléstia ou enfermidade adquirida em relação de causa e efeito inerente às condições de serviço deveria ser sempre com remuneração integral, mas de acordo com a lei, depende. Se ele puder prover-se por meio de subsistência fora da corporação, ele vai receber proporcional de fato. Se ele não puder, se ele tiver inválido, ele receberá então de forma integral. Desta forma, a questão 13, ela está o quê? Correta. Muito bem, está aqui a referência, não dá tempo a gente se aprofundar muito, eu já vou para a questão 14. Consoante ao Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Ceará e do Corpo de Bombeiros, julgue os itens a seguir. O governador do Estado, bem como o controlador-geral de disciplina, são competentes para aplicar todas as sanções previstas neste Código, inclusive a demissão de oficiais. A gente sabe que o controlador não pode demitir oficiais, exceto a demissão de oficiais. Estamos falando do Código Disciplinar, logicamente, não tem nada a ver com a lei da controladoria, a gente não vai entrar aqui nos aprofundamentos da Lei Complementar 98, mas a questão aqui, artigo 32, inciso 1, ela está errada, tá bom? Ok, 14, tranquila demais, tá? Está errada. Questão 15. Mas antes da gente resolver a questão 15 e a 16, que eu sei que os colegas daqui a pouco saem aí por causa dos seus afazeres, eu quero desde já deixar aqui para você o meu Instagram, para você seguir o professor. Siga o professor Gilmar no Instagram, tem muito material legal lá, dicas, motivação, notícias, tem muita coisa bacana lá. Inclusive, agora há pouco coloquei um vídeo de um cidadão morador de rua que foi aprovado em um concurso público, tá? De uma prefeitura pelo Brasil. Então, quem puder, siga o professor no Instagram, tá? No Instagram, tá certo? E o professor também tem um canal aqui no YouTube, onde a gente também traz muita aula bacana, inclusive aulas aqui do Tiradentes, que a gente coloca lá bastante, né? O GP Concursos, que é para você também acompanhar o professor no YouTube, tá certo? Aqui no YouTube. Voltando para a questão de número 15. Questão de número 15, ela diz assim, ó. Os oficiais do posto de major somente podem.
aplicar as sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência de até 10 dias. E aí, nunca você vai errar, nunca. Chegou no dia da prova, apareceu uma questãozinha como essa aí, o que é que você vai fazer? Eu sei que você sabe já, mas eu quero que você faça para você resolver a questão de forma consciente. Coronel, aí você vai colocar o quê? Advertência, repreensão e permanência até 20 e a custódia até 15, né? É o ARP 20 C15. O tenente coronel sai a custódia, lembra? ARP 20. Quando eu chego no major, o que que acontece? Eu vou diminuir 5, né? ARP 15. Eu já sei que a questão está errada. Quando eu chego no capitão, aí o que que eu faço? ARP 10. Quando eu chego no tenente, ARP 5, né? Não é isso? Não é não? Então, aqui nós temos uma questão do artigo 32 para você estudar. Não dá tempo a gente falar das outras autoridades. Desta forma, a questão 15 está errada. Olha onde é que está o major. Então, deveria ser até 15 dias. Muito bem, ok? Questão de número 16. Os oficiais do posto de tenente não são competentes para aplicar qualquer sanção disciplinar a seus subordinados. Ou seja, eles não podem aplicar nenhum tipo de sanção. A gente acabou de ver aqui onde é que estão os tenentes. Advertência, repreensão e permanência até 5. Então, ARP 5. Eu tenho aqui o artigo de número 32. O inciso aqui é o inciso de número 7, ok? Desta forma, a questão está errada. Muito bem, show de bola. Puxa para cá, por favor. Muito bem, pessoal, olha só, 16 questões tranquilas, nesse bate-papo muito agradável aqui com vocês, com os senhores e com as senhoras futuros policiais militares aqui no estado do Ceará. Pessoal,